Oiê, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a essa primeira aula de genética, que vai ser uma introdução do conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês no comentário. Por favor, já se inscrevam, deixem um like se o vídeo ajudar vocês, que vai me ajudar muito também. E então é isso, vamos lá. Essa é a primeira aula e a gente vai ver um pouquinho sobre a natureza química do material genético. Então, gente, como eu tinha dito, essa é a primeira aula e a gente vai ver um pouquinho sobre a natureza química do material genético. Então, nessa aula, a gente vai ver basicamente o que é o material genético, que a gente tanto ouve falar, a natureza química dessa estrutura, então, o que é DNA, o que é RNA, como eles são classificados quimicamente, quais são os componentes básicos dessas moléculas, né? E a organização celular do material genético, onde que ele está, como ele fica, como ele está organizado. Será que fica aquela sopa de letrinha que a gente vê, aquele monte de A, aquele monte de T, aquele monte de C e G? E a gente vai fechar então essa aula com o dogma central da biologia molecular, que é muito importante para a continuidade de tudo que a gente vai ver aqui na genética. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o material genético? Bom, toda e qualquer informação que tiver contida no DNA e que vai determinar as características de um organismo. Então, isso é material genético. É o que é passado, é o que é herdado de pai para filho, para neto, para avô, e que vai passando ao longo das gerações. E que determina as nossas características. Às vezes você fala assim, minha avó tem um olho azul, eu também tenho, minha mãe também tem. Ou meu primo tem, alguém tem essa característica. Isso tudo é por conta do material genético e das informações que estão contidas neles. Então, essas características podem ser diversas na natureza, como o olho azul, o olho castanho, uma florzinha rosa, uma florzinha roxa, a cor dos animais, por exemplo, os labradores aí, que a gente vê várias cores diferentes. Então, tudo isso é determinado pelas informações que estão no material genético, que é o DNA desses organismos, mas existem também o material genético RNA. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas falando assim de material genético, a gente sempre tem em mente logo de cara DNA. Então, DNA é o que passa informação. Então, todas as suas características, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, se seu cabelo é cacheado, se seu cabelo é ondulado, se seu cabelo é liso, isso tudo está sendo determinado pelo seu material genético, pelo seu DNA. Então, qual é a natureza química do material genético? O material genético, né, o DNA e o RNA, eles são classificados como ácidos nucleicos. Então, são ácidos que estão contidos lá dentro do núcleo. Então, quando te perguntarem o que é o DNA, como ele é classificado? O DNA é um ácido nucleico, tanto que o nome do DNA se chama ácido desoxirribonucleico e o RNA, ácido ribonucleico. A gente vai ver por que tem essa diferencinha nos nomes, que é muito importante também, claro. Então, essa aqui é a estrutura do nosso material genético, resumidamente, né? Aqui no caso, a gente tem um grupo fosfato que a gente fala, representado pela letrinha P, vocês vão ver muito. Esse grupo fosfato está ligado aqui, então, a um carbono dessa açúcar, que pode ser uma pentose, que pode não, é uma pentose, que pode ser uma ribose e pode ser uma desoxirribose. Quando que vai ser uma desoxirribose? Quando a gente tiver DNA. Então, essa estrutura aqui no DNA se chama desoxirribose. Quando a gente tiver RNA, esse nucleotídeo, né, esse grupinho todo aqui, essas três partes vão formar que vão formar o DNA-RNA, quando for RNA é chamado de ribose. Então, aqui é a nossa camarada conhecida base nitrogenada, dela que a gente vê aquelas letrinhas, né? São as bases nitrogenadas. Então, isso aqui forma um nucleotídeo. E um nucleotídeo vai formar, então, ligado a outro nucleotídeo, mais um nucleotídeo, a outro nucleotídeo, vão formar, então, esses ácidos nucleicos. Tudo certo? Então, essa aqui é uma unidade pequenininha do que a gente chama da estrutura do DNA. É um nucleotídeo. É um grupamento, então, de um fosfato, de um açúcar e de uma base nitrogenada. Isso é muito importante. E aqui, então, estão as bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que essas são no DNA, tem uma diferençazinha quando a gente fala de RNA. Mas, resumidamente, o modelo que vocês vão sempre ver por aí são essas quatro: adenina, timina, citosina e guanina, ATCG. A gente tem um macetinho, né, na biologia que a gente não esquece quem são os que formam pares, né? A adenina liga na timina, a gente chama de Agnaldo Timóteo.
e a citosina se liga na guanina sempre. Então, no DNA, a gente fala que é Gal Costa. Isso eu acho que nunca me deixou esquecer, essa informação. Então, vamos lá. Essas letrinhas, né, adenina, guanina, citosina, timina e uracila, né, no caso do RNA, a gente vai ver que tem uma uracila, elas têm uma classificação. E, por exemplo, adenina e guanina são as bases que a gente chama de purina. E pirimidina, então, é citosina, timina e uracila. Que às vezes cai em questão, por exemplo, eles costumam colocar esse nome para complicar algumas questões de vestibular, adenina, o que é uma purina? Aí fica, gente, que purina é esse? É basicamente uma classificação, tudo bem? Então, essas são as classificações das purinas. Você pode ver que as pirimidinas têm apenas um anel, enquanto as purinas têm 2 anéis. E vocês vão ouvir falar de uma coisa chamada relação de Chargaff. Costuma cair algumas questões sobre isso. É basicamente o seguinte, gente. Se a adenina se liga na timina, se eu tenho 10 adeninas no material genético, quantas timinas eu tenho que ter? Lembra que uma liga na outra. Se eu tenho 10 de uma, eu tenho que ter 10 da outra, porque essa ligação tem que ser perfeita, tem que todas ligarem todas as adeninas em todas as timinas, ou todas as citosinas em todas as guaninas. Então, se eu cair numa questão, eu tenho 10 moléculas, tenho 10 adeninas, quantas timinas eu vou ter? Não vai cair assim tão fácil, né? Mas vocês vão lembrar, se tem 10 adeninas, tem que ter 10 timinas, então, para ligar nessas 10. Então, se tem 10 de um lado e 10 de outro, quanto que deu essa soma? Deu 20, certo? Então, de um total de 100, se eu tenho 20, né, 10 de adenina e 10 de timina, quanto que sobrou desse montante? Bom, se eu tenho 20, para chegar a 100, falta 80. Então, quer dizer que tem 40 de citosina e 40 de guanina, porque eu preciso dividir esses 80 por 2. Então, costuma vir uma questão assim, temos no material genético 45 bases de citosina e 45 bases de guanina. Quantos temos de adenina? Bom, se você tem 45 bases de citosina, você tem que ter 45 bases de guanina para ela se ligar. Quanto que deu isso tudo? Deu 90. Bom, se deu 90, sobrou quanto? 10. Mas eu não tenho como ter 10 só de adenina, então eu tenho que dividir no meio, quer dizer que eu tenho 5 de adenina e 5 de timina. Então, essa é a relação de Chargaff. Entendido? O que tem para uma base que se liga na outra base tem que ter para essa outra. Então, se tem 10 de adenina, tem 10 de timina, com certeza. E aí, vocês podem ver exercícios para ir praticando isso. Parece difícil, mas é bem simplesinho. E aí, então, mas quem propôs essa molécula que é toda enroladinha, né? Que a gente vai ver, que a gente fala que tem um formato helicoidal. Quem descobriu isso? Estava muito à toa, né, para né, ir atrás disso tudo. Bom, Watson e Crick, em 1953, estudando, né, o material genético, porque eles queriam descobrir que coisa era aquela que passava as características de geração em geração. Eles queriam saber, né, o que era isso. E muita gente já estava estudando o material genético, mas foi o Watson e Crick que conseguiram chegar muito mais próximo do modelo que é a dupla hélice. Então, eles propuseram, não, o material genético ele é uma dupla hélice, ela tem um formato espiral, né, que faz assim, enroladinho, assim, e são antiparalelas, que são fitas antiparalelas. É uma fita que, se uma está indo para esse lado, a outra, com certeza, está indo para esse. Então, elas estão em lados opostos. Elas são, assim, uma cresce para esse lado, a outra cresce para esse. A gente chama isso, então, de fitas antiparalelas. Significa que uma vai começar no carbono 5' olha aqui, ó. No carbono 5' o fosfato se liga na pentose, não esqueci desse nome, que é o açúcar, nesse caso aqui é uma desoxirribose, porque é o DNA. Então, se liga aqui no carbono 5'. Então, quando se liga no 5', esse grupo fosfato está aqui ligado direto. Se ele começa ligado aqui, é uma fita que cresce de 5' para 3'. Quando é o contrário, a pentose não, o fosfato vai estar ligado no carbono 3'. Então, significa que o sentido dessa fita é 3' e 5'. O que vocês precisam pegar agora é isso. São fitas antiparalelas, tem 2 sentidos, 5', 3', 3', 5', em formato espiral e dupla hélice. E não esquecer o nome desses camaradas, o Watson e Crick, porque sempre tem uma questãozinha falando desses dois. Tudo bem? Isso é o DNA, então tem 2 fitas no DNA.
E aí, esses detalhes, né, de 5 linhas, 3 linhas, vocês vão ver como eles vão ser importantes lá na frente, quando a gente estiver falando de replicação, né, dessa parte do dogma central da biologia molecular, porque isso vai ditar a forma como a fita de DNA ela é copiada e passada para RNA mensageiro, ou ela é duplicada, ou ela é transcrita, enfim, isso são detalhes que vão para próximas aulas. Bom, o que a gente precisa ver, então, são as ligações que tem dentro do DNA, né? Já que ele é uma dupla fita, uma fita é conectada na outra, para ela fazer aquele baralhamento lá, aquela coisa que gira toda, dupla S. Então, vamos lá. Se ela é ligada, por onde ela é ligada? Então, a gente tem duas fitas antiparalelas. Assim. Para elas estarem ligadas, a gente tem ligações aqui no meio. Vocês podem ver das bases nitrogenadas, lembra que eu falei delas? Então, elas se ligam pelas bases nitrogenadas. São as bases que são perfeitamente, que se conectam e só uma serve para a outra. Lembra que eu falei de Gal Costa, guanina e citosina? Olha elas aqui. Guanina sempre vai se ligar numa citosina e vice-versa. E a adenina vai sempre se ligar numa timina. Só que tem um porém. Uma ligação é mais forte que a outra. A ligação da guanina com a citosina é mais forte. Essa ligação é feita por pontes de hidrogênio. Aqui, ó. Uma ponte, duas pontes, três pontes. Então, imagina a força que você tem que ter, né? Falando de molecular, a força molecular que você tem que ter para quebrar 3 ligações. Tem que ser maior que 2, né? Com certeza. Então, são ligações mais fortes que acontecem entre guanina e citosina. A adenina e timina, Agnaldo, Timóteo, tem 2 pontes de hidrogênio. Então, você precisa de menos força molecular para quebrar isso aqui. Por que quebrar? Porque a gente vai ver lá na frente também que a fita de DNA ela precisa ser escancarada, preciso separar uma da outra para fazer os meus processos de replicação ou de transcrição. Tudo bem? E essa força é que, né, vai ser levado em conta lá na frente, quando eu tiver várias enzimas trabalhando, a helicase, a topoisomerase, mas esse é assunto para depois, não precisa se preocupar. Lembrem-se que guanina e citosina, 3 pontos de hidrogênio, e adenina e timina, 2 pontos. Tudo bem? Algnado, Timóteo, 3 pontos, Gal Costa, 2. Então, conectando entre fitas, ponte de hidrogênio. E o que conecta, né, os açúcares nos fosfatos e vai fazendo esse zigue-zague que a gente está vendo aqui do lado? Bom, o que liga dentro da fita, dentro de uma única fita, pega o DNA, tem 2 fitas, separa as fitas. Dentro da fita tem ligações também, porque ela precisa ficar tudo conectadinho. Eu estou olhando para cá, mas a câmera está aqui, me desculpa. A gente chama de ligação fosfodiéster. Significa que eu tenho um fosfato se ligando nesse açúcar. Então, o que conecta uma fita inteira nela mesma, né, os pedacinhos de uma única fita, o que conecta os nucleotídeos, para vocês não esquecerem desse nome, são as ligações fosfodiéster. Tudo bem? Então, dentro da própria fita, ligação fosfodiéster. Entre as fitas, ligação de pontes de hidrogênio. Tá certo? Vamos passar. Então, a gente viu um pouco sobre o DNA, que é muito importante, mas tem esse camarada aqui, que é o RNA, que, né, junto com o DNA, faz um trabalho maneiro aí dentro da célula para fazer várias coisas. Desculpa. E, então, a gente vai ver que o RNA é uma fita única, é uma molécula mais simples que o DNA. Mais simples não, porque se não fosse tão simples, não era tão difícil de estudar. Mas a gente vai ver que é uma fita única, ela enrola-se sobre si, então o DNA enrola em outra fita, o RNA nele mesmo. E existem 3 tipos de RNA principais, porque se você for ver na biologia, tem um monte de nome de RNA por aí. Mas o mais importante que cai nas provas são os 3 tipos principais, para, né, todo ali no ciclo celular bonitinho. O RNA mensageiro, então, como o próprio nome já diz, ele vai levar alguma informação para algum lugar muito importante para fazer alguma coisa. O que não é agora o foco dessa aula. Então, saibam que o RNA mensageiro é quem sai do núcleo. Ele leva a mensagem. O DNA é importante demais para sair de casa, para falar qualquer coisa com o restante da célula. O DNA vai ficar lá dentro do núcleo, quietinho, ninguém mexe com ele não fala com ninguém. Ele tem alguém que faz isso por ele. Então, o camarada que conversa com o resto da célula, com o camarada fora da célula, que a gente vai ver depois, é o RNA mensageiro. Tudo bem? E esse RNA mensageiro sai da célula para conversar com outro camarada RNA, que então
é o RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico forma os ribossomos, que são uma das organelas celulares. Então, o RNA mensageiro sai da célula para levar uma informação que o DNA pediu. Ele vai lá, então, onde? No ribossomo, que é formado de RNA ribossômico. Tudo bem? Então, essa parte maior aqui de cima e essa parte menor do ribossomo são formadas por agrupamentos de RNAs mensageiros, não, RNA ribossomais. E, por fim, o RNA transportador. Bom, se tem alguém que leva a mensagem, se tem alguém que traduz a mensagem, tem alguém que precisa trazer tudo que a célula quer naquele momento para produzir alguma coisa que o DNA está pedindo. Esse alguém, então, é o DNA transportador. Ele que traz tudo que for preciso ali de aminoácido para a gente produzir a proteína. Então, o foco da célula, no fim de tudo, é produzir uma proteína. Tem um cara que leva a mensagem, tem um cara que fabrica a proteína e tem um cara que traz os ingredientes. O cara que traz esses ingredientes é o RNA transportador. Tá certo? Então, pega isso aí e não esquece. Eu trouxe alguma coisa para complicar aqui, porque faz parte, mas nada que vocês precisem se prender muito. Apenas, então, vocês precisam recapitular que o DNA é o ácido desoxirribonucleico, então, é onde a gente tem a perda aqui nesse açúcar, que é uma pentose, a gente tem a perda do oxigênio, ó, tá vendo a desoxirribose? Aqui, ó, não tem um oxigênio, olha aqui na ribose tem. Então, essa aqui é de onde? Do RNA, tá vendo oxigênio aqui, formando OH. A desoxirribose, esse oxigênio desapareceu. Foi para algum lugar. Enfim, isso também é algo que vocês não precisam se prender muito em se tratando de matérias de, às esse Enem, tá certo? Não cai nesse nível de complexidade. Eu não vi até hoje. Mas a gente, então, sabe que tem a perda e forma desoxirribose. Então, esse açúcar aqui, desoxirribose, é uma pentose, é do DNA, e esse aqui do RNA. Tá bem? Que o carbono 5' que eu falei para vocês, o carbono 5', as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, e o grupamento fosfato. De onde sai esse fosfato? Esse fosfato sai de um ácido fosfórico. Então, algum ácido fosfórico lá na célula doou esse fosfato aqui para fazer lá o agrupamento fosfato, que vai se ligar bem aqui nesse carboninho que está aqui. Tá certo? E, então, essa é a ribose. E na ribose, a gente não tem a timina, a gente tem a uracila, para complicar. Então, se no DNA a gente tem adenina, timina, Aguinaldo Timóteo, guanina e citosina, né? Gal Costa. No RNA a gente não tem a timina, não tem a letra T. Então, o RNA vai ser AUGC. Então, são essas 4 letrinhas do RNA. Mas também, né, coisa básica, só trocou uma, nada que complique muito a vida de vocês. Então, vocês viram a uracila, pelo amor de Deus, gente, é um RNA, não tem uracila em DNA, tá certo? Então, onde fica toda essa informação, tudo isso que eu falei, todo esse monte de letra, esse monte de base nitrogenada, essas ligações todas? Bom, tá tudo dentro da célula, dentro do núcleo especificamente. É lá no núcleo da célula que estão guardadas as informações. Porque elas são preciosas demais para ficar em qualquer lugar. Elas precisam ficar num lugar muito protegido, num compartimento muito importante, né? Que tem uma membrana que envolve e protege. E está lá dentro, então, é aqui dentro que está guardado esse material genético, no núcleo. E esse material genético, ele não está largado lá, não é uma sopa de letrinhas simplesmente jogada, um monte de A, um monte de T, um monte de C, um monte de G. Elas estão muito bem organizadas em estruturas de cromossomos. Então, o DNA dentro da célula, ele está assim, ó, desse jeito, bonitinho. Ele não está aqui nessa dupla hélice, ele não fica solto assim. Seria muito desprotegido se ele ficasse assim. Então, ele fica guardado em cromossomos. Aqui depois vocês vão ver em outras aulas um pouco mais sobre como esse cromossomo é formado. Mas o que vocês precisam saber basicamente é isso, ele está guardado em forma de cromossomos. Então, a gente tem aqui uma dupla hélice, ela é enrolada nessas proteínas estonas, então ela enrola como se fosse um novelo, enrola a dupla hélice, enrola em outro grupo de estonas, enrola em outro grupo de estonas e faz esse monte de carretelzinho de DNA. Aí vem esses carretezinhos e se enrolam em volta de si mesmo e formam algo bem mais compactado. E aí, quando eles compactam desse jeito, a gente tem a formação da cromatina.
E aí, né, nesse processo todo de cromatina se enrolando também de novo e novelando até formar essa estrutura de 2x, né, que a gente vê como é o cromossomo, gasta muita histona, gasta muita proteína, mas é assim que o DNA fica guardado, bem empacotado, bem protegido. Porque imagina se fosse uma molécula que ficasse lá toda espiraladinha, aberta, né, poderiam ocorrer, enfim, diversos problemas na célula que degradasse esse material. Então, ele fica muito bem compactado e só é descompactado na hora que precisa usar, que é quando vai fazer uma divisão celular, que precisa duplicar o material genético, que é quando precisa produzir uma proteína, né? Então ele precisa abrir um pedacinho dele para ler aquela informação do gene, mas isso em momentos específicos, tá certo? Bom, acabei de falar de gene. O que é um gene? A gente ouve muito falar de gene e às vezes não sabe o que é. É uma unidade fundamental e funcional da hereditariedade. Ficou mais difícil, né? Eu explico. O gene, ele é o conjunto de letrinhas que vai formar a informação que a gente precisa. Bom, no corpo da gente tem muitas informações, tem muita coisa, muita informação. Tem cor de olho, cor de cabelo, formato do olho, formato da sobrancelha, como o cabelo tá, se ele tá encaracolado, se ele é liso, a cor da pele, a sua altura, tudo é informação. Para cada informação, a gente tem um gene ou mais genes atuando. Então, eu tenho várias receitas. Bom, a receita da cor do cabelo marrom é A, T, C, G, G, C. É um monte de letrinhas organizadas que vão formar essa informação que o corpo entende. Então, imagina para tudo que você tem no seu corpo, tem informação. Por exemplo, proteína. Uma proteína, ela é uma informação. Você não vê uma proteína. Aqui na pele eu não vejo uma proteína. Mas sabe que ali tem uma proteína e para produzir essa proteína tem uma informação. E assim para tudo. Um exemplo disso é a insulina. Pessoas que têm pouca insulina, que é responsável por levar o açúcar de dentro do sangue para dentro da célula, pessoas que têm pouca insulina têm a doença que a gente conhece como diabetes, né? Pode desenvolver, porque o açúcar fica mais no sangue do que dentro da célula. Isso leva a um aumento de glicose no sangue. Bom, a falta dessa insulina significa que seu corpo não tem aquela informação. Pode significar que o corpo não tem aquela informação. Então, é uma receita que seu corpo não tem. São letrinhas que não vieram no seu DNA. Seu corpo não sabe produzir insulina, porque não está escrito lá no DNA dele. Não tem umas letrinhas unidas para dizer, olha, você vai produzir agora a insulina. Tudo bem? E assim para tudo. Para cor de olho. Então, se sua mãe tem olho azul e você não, você pode até ter dado as letrinhas, mas seu corpo não leu elas para produzir. Seu corpo leu as letrinhas do seu pai, você vê com olho castanho, como é o meu caso. Então é isso, gente. Resumidamente, chegamos ao fim e a gente então tem todo esse DNA, esse RNA participando de uma coisa que a gente chama de dogma central da biologia molecular. A gente precisou entender como são essas moléculas, para que elas servem, o que elas fazem, para onde elas vão, para entender tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é o que define a biologia molecular inteira. Tudo que vocês vão ver de duplicação, replicação, está aqui nesse exemplo, nesse modelo. Então, o DNA, ele sofre replicação dentro da célula, então ele duplica. Quando você duplica DNA? Quando você quer duplicar uma célula. Então, ele sofre duplicação, ele sofre transcrição. Então, quando eu estou em DNA e quero fazer uma proteína, eu vou ter que transcrever essa informação, ela vai virar um RNA. Então, esse processo de DNA para RNA, aquela moleculinha que eu falei que leva informação, eu vou ter, então, o processo de replicação aqui de azul. Então, quem participa é RNA. Então, eu tenho um RNA que veio lá do meu processo de replicação. E esse RNA, quando ele vai levar essa informação para aquele camarada que eu falei que era o ribossomo, ele leva e esse processo é chamado de tradução. Essa tradução vai resultar numa proteína. E a proteína é o que forma a gente, é o que dá essa aparência, é o que faz tudo funcionar ou não funcionar, ou como funciona, se funciona certo, se funciona errado. É isso que define a gente. Proteína organizada que foi produzida por um ribossomo que leu um RNA, que veio do DNA. Então é isso, eu espero vocês nas próximas aulas. Por favor, deixem um like se vocês gostaram, se ajudaram. Se tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários. Vai me ajudar bastante essa interação com vocês e eu espero poder tirar dúvidas. Podem ativar o sininho também, que é muito importante, porque vocês vão ficar sabendo quando tiverem novos vídeos. E a gente se vê então na próxima aula, quando a gente vai começar a falar de replicação e de transcrição, tá certo? Então é isso.
Um beijo, espero que vocês tenham gostado do meu fundo aqui de sala de aula que eu improvisei. Mas é isso, é o primeiro vídeo, eu espero poder ir melhorando com o tempo, tá bom? Beijo, tchau. Bom estudo.